Quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8, verso de 5 a 13. Dá um glória a Deus aí. Eu louvo a Deus pelos novos pregadores que vão surgindo, né? Hoje o David pregou aqui no culto da manhã. Normalmente eu faço o esboço, passo para eles, mas eles fazem igual que eu faço ou melhor, mas normalmente eu procuro fazer para que o rebanho seja alimentado igual. Agora à noite eu pedi ao David que fosse pregar na nossa igreja em Pompeia, então o David está lá. E hoje o Israel pregou aqui pela primeira vez, foi legal, muito bom. Você vai chegar lá. Estou ensinando. Deve ser demais. Antes de ler também quero agradecer a você que nos assiste pela internet. Domingo passado nós tivemos 7.259 pessoas que assistiram o nosso culto pelo Facebook. E nós mandamos um abraço para você e que você receba essa palavra. Mas se você é de Marília, venha ter comunhão conosco. Porque aí na sua casa você vai ter comunhão só com a tua família. Mas aqui você vai ter comunhão com a família de Deus. Porque com essa família de Deus que você vai viver a eternidade. Diga amém. Mateus 8, de 5 a 13. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra. Diga uma palavra. Diz apenas uma palavra e meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. E diga a um: vá, e ele vai. E a outro: venha, e ele vem. E diga ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se. Diga assim: Jesus admirou-se. Diga: Jesus ficou impressionado. Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas os súditos do reino serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim lhe acontecerá. Naquela mesma hora, ou na mesma hora, o seu servo foi curado. Diga amém. Hoje quero falar com você com o tema fé pura e simples. Diga comigo: fé pura e simples. Diga de novo: fé pura e simples. Esse texto nos mostra Jesus entrando numa cidade da Galileia chamada Cafarnaum. E lá tinha um quartel de Roma, dos romanos. E o comandante desse quartel, que era o responsável por 100 soldados daquele quartel, o comandante daquele quartel foi este homem. A Bíblia chama aí o título de centurião, chefe de 100 soldados. Foi este homem que foi até Jesus dizendo: o meu servo está em casa paralítico e sofrendo terrivelmente. Interessante, quando este homem disse isso a Jesus, Jesus disse: eu vou curá-lo. E Jesus estava disposto a ir até aquela casa. Mas este homem, um romano, ele não era, claro, romano, não era um judeu, não tinha a prática da fé judaica. Ele olha para Jesus e ele entende quem é Jesus. Porque quando você não conhece quem é Jesus, você fica mandando Jesus fazer coisas que é para você fazer. Você fica tentando que Jesus vá lá. Ele diz para Jesus: Jesus, você não precisa ir até na minha casa. E ele diz: eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado.
E ele diz para Jesus: eu entendo de autoridade. Eu tenho superiores a mim, eu presto contas a ele. E eu tenho soldados a minhas ordens. Eu digo para esse vá, e ele vá. Para o outro vem, e ele vem. Para o meu servo faz isso, e ele faz. E ele diz: se acontece isso comigo que sou homem, quanto mais com o Senhor, que é o nome sobre todo nome. Diga aleluia. Ele está falando: Jesus, o Senhor é Deus. O Senhor tem autoridade sobre as enfermidades. O Senhor tem autoridade sobre as trevas. O Senhor tem autoridade sobre o céu e a terra. E aquilo que o Senhor fala, acontece. Diga amém. E aí, Jesus ficou impressionado. Porque Jesus está falando com um centurião romano, que na cabeça dos judeus era um pagão. Mas foi a fé que Jesus mais elogiou no seu ministério. Jesus disse: em todo Israel não encontrei fé como essa. Ele está dizendo: em todo Israel, a nação de Israel não entendeu, mas esse estrangeiro entendeu. Amém, amados? E aí Jesus diz, por isso, Jesus já dá uma palavra que inclui a mim e a você. Ele diz: muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e se assentarão à mesa com os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e assim por diante. Ele diz: mas os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Quando ele acaba de aplicar essa lição, ele diz assim para o centurião: vá, e como você creu, acontecerá. Diga amém. Fala para o seu vizinho de cadeira: como você creu, acontecerá. Diga de novo para o outro lado: como você creu, acontecerá. E o texto diz: naquela mesma hora, lá na casa, o servo foi curado. Que hora que Jesus liberou a palavra? Quando ele disse: vá. Já aconteceu como você creu. Amém, amados? Você veio aqui receber a oração hoje. Vai acontecer como você creu. Você sabia que no Novo Testamento todo, em nenhum lugar você vai ver Jesus dizendo assim: eu vou te curar porque eu sou filho de Deus, eu vou te curar porque eu sou Deus, eu vou te curar. Jesus nunca disse isso. Ele sempre atribuiu a cura, a libertação para a pessoa que ia receber. A tua fé fez isso, a tua fé te salvou, a tua fé te curou, a tua fé. Amém, amados? E por que eu vou falar hoje sobre fé pura e simples? Porque nós estamos vivendo no Brasil uma fé que não é mais pura e nem é simples. Nós estamos vivendo no Brasil uma fé mística. No meio evangélico, uma fé que não é a fé do evangelho. Hoje mesmo, em um determinado momento, a Rosângela, minha esposa, estava aqui dirigindo o culto. Ela abriu lá o WhatsApp dela e me mostrou um negócio. Uma determinada igreja aí, oferecendo um pequeno copo com água que é menor que esse, lacrado, e o pastor está lá dizendo, falso pastor, está lá dizendo: olha, essa água veio do rio Nilo, do rio que Moisés bebeu, portanto é sagrada. E ela está na promoção, ela custava R$190, mas agora está por R$130. Você vem no culto tal e paga R$130, divide no cartão de crédito, Visa, não sei qual lá, Master, alguma coisa, e divide, e você leva para casa, e você toma, e seus problemas são sanados. Essa não é a fé de Jesus, essa não é a fé bíblica, essa não é a fé de Deus. Por isso eu preciso falar de fé pura e simples, que é a fé na palavra de Deus como ela é, que é a fé em Jesus, que é a fé sem mistura, que é a fé sem esses misticismos. Jesus não precisa de ingredientes. Amém, amados? Jesus não precisa de ingredientes para funcionar. Você não precisa de copo com água, você não precisa de sal grosso, você não precisa de rosa, você não precisa de nada. Você precisa de uma pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Jesus, diga Jesus. Jesus. Jesus é a resposta, Jesus é a solução, Jesus é a única esperança, Jesus é o milagre que você está esperando, Jesus é a porta que vai se abrir, que você está esperando. Jesus puro e simples, sem mistura, sem misticismo,
sem essas baboseiras, sem essas macumbarias gospel, sem esses interesseiros gananciosos que querem enriquecer à custa da sua boa fé. Por isso eu quero falar sobre fé pura e simples. Não fé na fé, mas fé na única pessoa que é o Senhor dos céus e da terra, Jesus Cristo de Nazaré. Porque a fé em Jesus muda o sofrimento. A fé em Jesus transforma tudo. A fé em Jesus retira a dor. A fé em Jesus cura a depressão. A fé em Jesus transforma o desespero em esperança. Transforma a maldição em bênção. Transforma a doença em saúde. Transforma a morte em vida. Transforma a dura realidade da tua família numa realidade de bênção. Ela transforma a guerra da tua casa na paz que excede a toda a compreensão humana. Ela transforma aquilo que está acontecendo lá no amor de Deus que enche o teu coração. Sabe por quê, querido? Onde a fé verdadeira entra em ação, a ansiedade tem que sair, o medo tem que ir embora, porque onde a ansiedade reina, a fé não está lá. Diga amém. Amém. Onde a verdadeira fé entra em ação, milagres extraordinários acontecem. A glória de Deus se manifesta. O nome de Jesus é exaltado, glorificado e temido na terra. Diga amém. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. E como salvos nós somos chamados para andar em fé e não por aquilo que vemos. Levanta sua mão bem alta e diga: eu ando por fé e não por vista. Diga: ando por fé e não por vista. 2 Coríntios 5:7 diz: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Amém, amados? Porque a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção dos fatos que não se veem. Aquilo que você vê já não é mais fé. Não adianta você chegar lá no céu e falar, olhar para Jesus e dizer: agora eu creio. Não, meu querido, agora é que você precisa crer. Porque quando chegar lá não precisa mais de fé. Todos os dons vão desaparecer. A única coisa que vai permanecer é o nosso relacionamento de amor com Deus. Amém, amados? Vai chegar um dia, a hora que você olhar não adianta. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurados que não viram e creram. Diga isso: bem-aventurados os que não viram e creram. Amém? Em primeiro lugar, então, a fé pura e simples é aquela que transforma a morte em vida. E eu vou te dar um exemplo bem claro. Quero lembrar aí de um mestre em Israel, um responsável pela sinagoga. A Bíblia diz que quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Está em Lucas, eu esqueci, Lucas 8, de 40 a 42. Lucas 8. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu com alegria, porque todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, olha aí quem ele era, dirigente da sinagoga. Era uma posição muito especial para aqueles dias. Veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque a sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. Agora vamos continuar, a partir do verso 49 agora. A partir do versículo de número 49. Deixa eu resolver meu problema aqui com o meu iPad, que ele não está querendo ficar em pé. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegou alguém da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disse: sua filha morreu. Não incomodes mais o mestre. Ouvindo isso, Jesus disse a Jairo: não tenha medo, tão somente creia e ela será curada. Amém, amados? Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, João e Tiago, e o pai e a mãe da criança. E enquanto isso, todo o povo estava se lamentando e chorando por ela, pela menina. Jesus disse: não chorem, disse Jesus. Ela não está morta, mas dorme. E todos começaram a rir dele, pois sabiam que ela estava morta. Mas ele a tomou pela mão e disse: menina, levante-se.
o espírito dela voltou e ela se levantou imediatamente. Aqui tem uma parte que o Israel gosta muito. Vocês vão ver qual é a parte. Então Jesus lhes ordenou que dessem de comer a menina. Essa é a parte. Jesus é prático. Os pais dela ficaram maravilhados. Presta bem atenção. Esse dirigente da... Eu brinquei aqui com ele, tá, gente? Esse dirigente da sinagoga, chamado Jairo, ele era um príncipe em Israel. Ele era autoridade. E ele, com a posição que ele ocupava, ele se vestia diferente. Se fosse hoje, nós poderíamos pensar num alto executivo, com um paletó bem caro, aquele blazer bem caro, aquela gravata impecável. Lá, claro que na época não era assim, o investimento era diferente, mas ele se vestia muito bem, tinha um turbante na cabeça. Mas o texto que nós lemos na primeira parte desse versículo, o texto vai dizer para a gente que ele veio e prostrou-se aos pés de Jesus. Ele olha para Jesus. Os fariseus, que ele era desse grupo, não criam nele. E ele era um deles. Ele era um dirigente da sinagoga. Mas nessa hora ele rompe com seus colegas. Ele não quer saber qual é a crítica que vai acontecer. Ele tem em mente um milagre, porque ele sabia que a filha estava à morte. E ele se lança, como eu disse, um alto executivo. Ele se lançasse, pegasse, não tinha asfalto, ele se lançasse no pó, aos pés de Jesus, babando lá nos pés de Jesus e dizendo: tem misericórdia de mim, porque a minha filha única de 12 anos está morrendo. Meu querido, se você quer viver o melhor de Deus esse ano, meu querido, descruza os braços, sai da inércia e se lance aos pés de Jesus. Chega dessa vidinha de ficar de braços cruzados, esperando que Jesus faça alguma coisa. Esse príncipe da sinagoga vai lá, esse líder da sinagoga vai lá e se joga aos pés de Jesus. Ele não está se importando com a vestimenta, ele não está se importando com a posição social dele, ele não está se importando com os outros mestres da lei, o que iriam falar. O Jairo agora virou seguidor de Jesus. Ele queria ver a ação de Deus na sua família. Diga amém. E Jesus vai. E quando Jesus olha para ele, e Jesus está a caminho, alguém chega, um dos funcionários talvez, e diz: ó, acabou, cara, não incomoda mais o mestre, sua filha já morreu. É quando você está lutando por um milagre, numa situação, e parece que até está a caminho, e alguém da tua própria família diz: não tem jeito. Ou alguém que age apenas baseado na razão, na medicina, na psicologia, na psiquiatria ou na filosofia, diz: não tem mais saída. Pode não ter saída para quem age pela razão, mas Jesus é o Senhor das causas impossíveis. Amém? Pode ser que alguém chegue para você: teu filho está nas drogas, ou aquele familiar está perdido, ou teu esposo está lá no álcool, e todo mundo olha e fala: não tem mais jeito. Aos olhos da sociedade pode não ter jeito, até que Jesus chegue lá. Amém? Porque Jesus levanta o teu marido e dá dignidade a ele, e tira da lama e coloca numa posição de honra. Amém, amados? A igreja de Jesus, o povo de Deus ainda são os que levantam mais gente lá do monturo dessa sociedade corrompida e perversa e colocam numa posição de dignidade diante dos homens e diante de Deus. Diga amém. Essa semana o pastor Dino estava visitando a sua terra natal, lá na Bahia. E eu gostei porque eu recebi no WhatsApp. Ele mostrou a rua que ele cresceu, e ele conseguiu achar um garoto lá. Pegou 2 carrinhos de rolemã e falou: eu brinquei nessa rua com o carrinho de rolemã. Fotografou e mandou para a gente. E só que era um carrinho já está um pouquinho moderno, tinha um cabinho de vassoura lá para empurrar um carrinho de rolemã, feito à mão. Depois ele tirou uma foto da casa,
umas 2 fotos da casa onde ele cresceu e disse: eu cresci nessa casa. Uma casa de madeira. Só que ele escreveu embaixo: Deus me tirou deste lugar. E ele usou uma expressão do salmista, no Salmo 113, 7 e 8. Deus me tirou do monturo e me fez assentar entre os príncipes e princesas do Senhor. Só o Evangelho faz isso. Diga amém. Diga glória a Deus. Nenhuma causa é perdida até que Jesus entre e dê a palavra final. Levanta sua mão bem alta. Você está aqui cultuando, diga: nenhuma causa é perdida para Jesus. Diga bonito como quem crê, diga: não tem causa perdida para Jesus. Fala como quem crê de novo: não existe causa perdida para Jesus. Amém? Aí Jesus chega na casa, tem um monte de carpideira lá chorando, lágrima de crocodilo. As carpideiras já tinham sido contratadas. Incrível, né? Deu tempo de contratar as carpideiras. Eram as choradeiras profissionais. Existia isso lá, naquela época em Israel. Eles estão lá chorando, e tinha um homem também lá, chorando. Aí Jesus olha para os caras e fala assim: para de chorar. Ela não está morta, ela está dormindo. E a lágrima para de cair e eles começam a rir de Jesus. Não, que choro é esse que você para e começa a sorrir? Era lágrima, como se diz, de crocodilo. E aí Jesus manda esses incrédulos saírem, vai até a menina e diz: menina, levante-se. E ela se levantou. Aí que eu brinquei que Israel gosta daquela parte, porque Jesus é prático. Ele olha para os pais, adolescente de 12 anos, estava com fome, fala: dá comida para ela. Amém? Quero dizer uma coisa a você hoje. Se você quer mesmo viver um ano diferente, comece a ficar prostrado aos pés de Jesus. Amém, amados? Proste-se aos pés do Senhor. Se você quer mesmo um ano de milagre, um tempo de bênção, de céu aberto, proste-se aos pés de Jesus. E pela fé, chame à existência o seu milagre. O seu milagre tem nome. Diga: Jesus, o meu problema é esse, o meu milagre é esse, o que eu preciso é isso. Seja específico, tenha foco claro e bem definido. Diga: Jesus, é isso. Amém, amados? Pela fé, chama à existência seus planos. Pela fé, chama à existência seus projetos, seus sonhos, seu ministério. Talvez o diabo está chegando para você e falar: seu ministério acabou. Eu quero dizer uma coisa para você. Se o diabo está dizendo isso, eu quero dizer uma coisa para você: seu ministério está começando agora, em nome de Jesus. Jesus é o único que pode fazer ressurgir aquilo que já morreu. O que está sem vida na tua casa? É o teu casamento que caiu na rotina? Está empurrando com a barriga? É o relacionamento com os teus filhos? É a situação financeira? É a saúde de alguém? O que está morrendo lá, o que morreu? O milagre passa pela tua boca. Diga: o milagre. Fala bonito: o milagre está na minha boca. Então para de falar do problema e comece a chamar a existência o milagre em nome de Jesus. Chama a existência em nome de Jesus. Chama a existência em nome de Jesus. Creia de todo o seu coração no poder de Jesus. E pela fé, transforme as coisas na sua casa, no seu raio de influência. Abra sua boca e declare o que você espera receber do Senhor. Abra sua boca e fale do seu milagre. Diga amém. Diga aleluia. Amém. Você veio aqui cultuar o Senhor? Então fala com alegria. Nós servimos ao único Deus vivo e verdadeiro, Senhor dos céus e da terra, o único que opera sinais e maravilhas nos céus e na terra. A outra coisa que eu quero enumerar com você é a fé pura e simples. É a fé que você, por ela, alcança o que você espera por apenas tocar em Jesus. Diga: tocar. Diga: tocar em Jesus. Diga: tocar em Jesus. Esse é o ponto número 2. Diga: a fé de apenas tocar em Jesus.
Você não me convenceu falando dessa altura. Fala bonito, a fé é de apenas tocar em Jesus. Porque quando Jesus estava indo para a casa de Jairo, outro milagre é registrado por Lucas e pelos evangelistas. Uma mulher que há 12 anos também estava sofrendo de uma hemorragia. Lucas 8, de 43 a 48. Estava ali certa mulher que havia 12 anos, diga 12 anos. Lucas 8, 43 a 48. Estava essa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de hemorragia. E olha o que o texto disse: gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele e tocou na borda do seu manto, e imediatamente cessou a hemorragia. E Jesus está indo para a casa de Jairo, mas ele para e ele pergunta: quem me tocou? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Amém, amados? Diga amém. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar desapercebida, veio tremendo, prostrou-se aos pés de Jesus, na presença de todo o povo, contou o que tinha tocado nele, contou por que tinha tocado nele, e como fora instantaneamente curada. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Olha para mim, querido. Um dos riscos que você corre com determinadas doenças, com determinados problemas, é se acomodar. É começar a tomar aquele remédio controlado e falar: é isso para o resto da minha vida. Foi assim que você ainda fala assim: foi assim que o doutor disse. É você se acomodar com a situação. O texto diz que essa mulher há 12 anos sofria de uma hemorragia. E as mulheres sabem bem o que é isso. Agora imagine isso, 12 anos. E o texto vai dizer para a gente que ela tinha gastado todos os seus recursos com os médicos. Mas o evangelista Marcos vai dizer assim: e ela ia de mal a pior. Mas ela tem uma fé pura, uma fé simples. Ela fala: esse homem é diferente, ele é o Filho de Deus. Eu nem preciso de uma palavra, eu vou tocar na orla do manto dele. Amém, amados? E eu fico pensando, ela vai, uma multidão comprimindo. O texto que eu lembro de Jairo diz que a multidão comprimia Jesus. E muita gente, milhares de pessoas. Eu fico pensando que ela vai entrando entre um, entre outro. E ela vai, olha, é ele. E ela, tocou. Diga assim: cessou. Diga: basta apenas um toque. Sabe, querido, mas em todos esses relatos de fé, houve uma fé em ação. Não era uma fé estática, não era alguém que ficava parado. Jairo foi e se prostrou aos pés de Jesus. A mulher foi, venceu os obstáculos e tocou no seu manto. Ei, meu irmão, minha irmã, por que você acha que vai ser diferente com você? A fé sem ação é morta, a fé sem obras é morta. Você precisa se levantar, você precisa rejeitar a situação. Hoje eu te convido a, pela fé, tocar na orla do manto de Jesus. Fisicamente ele não está aqui, mas espiritualmente ele está neste lugar. Ele garantiu em Mateus capítulo 18, ele diz: onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. É uma questão de fé, e dizer: Senhor, eu vou tocar, Senhor, e a minha história vai mudar, e a minha sorte vai mudar, e o meu destino vai mudar. Eu vou tocar, Senhor, porque eu não quero só isso. Quantos querem mais de Deus aqui? Você precisa ir até Jesus, tocar nele. Isso não é místico, isso é pela fé. Diga: pela fé. Diga: pela fé.
Diga de novo, pela fé. E quando Jesus disse que me tocou, foi porque ele percebeu que algo tinha saído dele. Ele era um com o Espírito Santo. E de repente ele percebe que do poder do Espírito que estava sobre ele sai algo. E ele disse, uma parte da minha unção foi usada agora para curar alguém. Só que ele queria dar a segunda bênção a essa mulher. Não bastava ser curada apenas fisicamente. Jesus quer que ela se identifique. Por quê? Porque Ele quer que ela receba a segunda bênção. E a segunda bênção aí é maior, aí é eterna, era a bênção da salvação. E quando ele disse quem me tocou, Pedro diz, não Senhor, está todo mundo te comprimindo. Ele fala, é que alguém me tocou pela fé. Amém, amados? Meu querido, você pode vir a um culto como esse, ou como os nossos cultos, e pode ver acontecer o maior mover aqui. Você pode assistir Jesus passar. Você pode até vezes fazer parte daqueles que comprimem Jesus. Mas se a sua fé tocar o coração de Jesus, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero te convidar a tocar em Jesus. Amém, amados? A outra coisa que eu quero enumerar, de uma fé pura e simples que encontramos nos evangelhos, é a fé que faz Jesus parar para realizar o milagre. O terceiro ponto, a fé que faz Jesus parar para realizar o milagre. Diga amém. Diga amém. E aí eu quero me lembrar com você do cego de Jericó. Esse homem era cego, está na cidade de Jericó. Uma cidade que existe até hoje, está lá. Se for comigo em Israel, nós vamos a Jericó. É um dos almoços bem gostosos, um dos dias que a gente tem lá em Jericó. A Lucas 18, de 35 a 43. Lucas 18, 35 a 43. Esse homem está lá. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe, Jesus de Nazaré está passando. Então ele se pôs a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, calado, mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe, o que você quer que eu te faça? Amém? Senhor, eu quero ver. Respondeu ele. Jesus disse, recupere a visão, a tua fé o curou. Amém, amados? Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus, glorificando a Deus. Olha para mim. Vou sentar aqui, tá, Israel? O ceguinho está lá. Era muito fácil ficar com a mãozinha lá estendida, mendigando. E alguém colocava uma moedinha lá, alguma coisa. Mas de repente um barulho, um ruído, uma multidão, milhares de pessoas passando. E ele pergunta, o que está acontecendo aí? Jesus de Nazaré vai passando. E ele começa sentado gritando ainda, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E sabe, querido, quando você precisa de um milagre, muita gente vai tentar te impedir. E a Bíblia diz que a multidão falava, cala a boca, ceguinho. Ele não vai te atender, ele não tem tempo para você não, rapaz. Cala a boca, fica na sua aí, vai esmolar para o resto da tua vida. Meu querido, é muito fácil ficar esmolando, é muito fácil se acomodar, é muito fácil falar, não, esse é o meu destino, essa é a minha sorte. E alguns ainda vão pior ainda, essa é a minha cruz, eu vou ficar aqui, eu vou carregar esse fardo, esse é o meu karma. Não tem karma, coisa nenhuma, não tem cruz, coisa nenhuma você carregar. A única cruz, Jesus já carregou. Você precisa se levantar da sua posição e ir até Jesus. E quanto mais as pessoas falavam para que ele se calasse, ele gritava mais alto.
Quanto mais as pessoas tentarem te oprimir, te comprimir, grite mais alto por Jesus. Amém? Jesus parou e falou: chame. E alguém falou: ele parou para te chamar. E ele? Meu Deus, e ele começa a andar. E cadê? E chega lá. E aí Jesus olha para ele: o que você quer, rapaz? O que você quer que eu te faça? Por que Jesus fez essa pergunta? É claro que ele podia falar: eu quero uma boa esmola. Tá bom assim, me dá uma boa esmola. Porque, meu querido, ser curado da cegueira significava agora parar de esmolar e tinha que trabalhar. No dia seguinte não tinha mais esmolinha, não. Tinha que arrumar um trabalho duro e sustentar a casa. Amém? E Jesus disse: o que você quer que eu te faça? E ele na lata: eu quero ver. Eu quero ver. Aí, eu quero voltar a ver. Não, desculpa. Senhor, eu quero ver o que está aí. E Jesus olha para ele e falou: recupera a visão agora. A sua fé o curou. Amém, amados? Repare que o cego teve que sair. A Bíblia diz que ele deu um salto. Eu nunca vi cego pulando, mas a Bíblia diz que ele deu um salto. E ele vai até onde está Jesus. Meu querido, olha para mim, você pode até ficar aí. Olha para mim, porque muitos de vocês aqui têm olhos, mas não veem. Vocês estão olhando para mim com os olhos físicos, mas espiritualmente vocês ainda estão cegos. Porque vocês estão vivendo um evangelho apenas na base da razão ainda. Apenas um evangelho que não requer fé. Você pode permanecer cego por resto da tua vida. Ou você pode saltar do seu lugar hoje e dizer: Deus, abre os meus olhos espirituais. Deixa eu te explicar o que eu estou dizendo. O seminarista do Eliseu era um desses cegos espirituais. Ele levanta de manhã, está em 2 Reis, no 2 Reis lá, capítulo 6, 2 Reis. Ele levanta e fala: ai meu Senhor, nós estamos cercados. O exército sírio cercou a cidade, tem um exército. E Eliseu fala: não tenha medo, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. E eu fico pensando que o Geazi olha para Eliseu: quem? Eu e tu, dá 2. Você e eu, 2. Você pirou de vez mesmo, hein, velhão? Pensei que você estava bom, mas você bateu os pinos tudo agora. Aqui, bateu os pinos é brincadeira aqui. Ele fica pensando: pronto, o velho agora foi. Nós somos 2. Tem um exército cercando. Ele disse: nós somos mais numerosos. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos desse jovem para que ele veja. Imediatamente o Espírito Santo abriu os olhos daquele rapaz, e ele viu, e eis que entre o exército da Síria e a casa de Eliseu havia um outro exército com muitos milhares de carros de fogo, com anjos do Senhor em volta de Eliseu. Agora essa geração é cega porque tudo que ela vê é televisão, internet, Facebook, WhatsApp, essas coisas. Ela não tem olhos para ver as coisas espirituais. Mas a minha oração hoje à noite é a mesma que o Senhor fez pela palavra do Senhor, que o Senhor abra os teus olhos, que você comece a ver a realidade espiritual que está à tua volta. O mundo espiritual é tão real quanto o mundo físico. Não se acomode com a realidade da tua vida espiritual. Não se acomode com a situação da tua família. Não se acomode com o possível divórcio que está acontecendo na tua casa, ou se já aconteceu. Não se acomode com os vícios dos teus filhos, ou dos teus irmãos, dos teus amigos. Não se acomode no problema financeiro. Vença os obstáculos. Saia da onde você está. Saia da mesmice, saia da tua zona de conforto e comece a clamar para que Jesus mude a tua sorte, para que Jesus mude a tua história, para que Jesus mude o teu destino para sempre. Posso ouvir um amém, amados? Meu querido, você pode ficar acomodado, você pode ficar cego para sempre, ou você pode correr para Jesus hoje à noite e ter o seu destino mudado completamente.
o destino dessas pessoas nunca mais foi o mesmo. Se eu olhar para a vida do centurião, eu sei que naquele dia ele fez uma grande celebração ao Senhor. Ele diz: eu encontrei o Filho de Deus. Ele dá uma palavra no mundo espiritual e tudo acontece, porque ele deu uma palavra e meu servo foi curado. Se você pudesse entrar no túnel do tempo e visse o que aconteceu lá na casa de Jairo. Aquele dia tinha começado com o velório, mas não acabou com o velório. Você pode olhar para mim e dizer: não, dá um glória a Deus. Você sabe o que é um dia começar com o velório da filha única de 12 anos? Mas o dia não acabou assim. O dia acabou em festa de celebração a Jesus. Porque lá para as horas da noite, aquele que podia ser o dia mais terrível de Jairo e da esposa dele, se tornou o melhor dia da vida deles. Porque a morte que estava ali naquela casa foi transformada em vida, vida abundante, vida plena. Diga aleluia. Aquela que teria que ser a noite mais terrível, eu acredito que se tornou uma noite de só love. Você não entendeu nada, principalmente porque a mulher dele, eu vi meu pastor amigo dizer isso e eu gostei. Paulo Mazzoni. A mulher dele olha para ele e diz assim: amor, lá pelas 10 da noite, a filhinha dormindo, amor, o dia que era para ser o dia mais terrível da nossa vida, você foi até Jesus e transformou o dia de luto no dia de celebração. Aí o restante da história eu nem preciso contar para você. Esse cego tinha uma vida toda como mendigo. Mas agora ele sai da escuridão. Diga assim: ele sai da escuridão para a luz. Amém? Agora a história é mudada. Pela fé, meu querido, ouça Jesus te chamando. Ele parou e disse para o cego: venha. Hoje ele para e te convida para viver uma nova história, uma nova caminhada, uma nova realidade, uma nova caminhada, uma nova jornada de fé em fé, de glória em glória, de revelação em revelação, de poder em poder, na mesma imagem e semelhança dele. Do jeito que ele chamou o cego, ele te chama e fala: venha. Quer ter a tua história mudada? Venha. Quer ver essa realidade transformada? Venha. Quer mudar o luto em festa? Venha. Tudo que o diabo quer é massacrar você e dizer: não tem mais jeito essa situação. Mas Jesus diz: tem solução, tem esperança, tem resposta. Basta você ir até Ele. Amém? Em quarto e último lugar que eu quero enumerar, é uma fé na palavra, fé pura e simples. É uma fé na palavra. Diga: fé na palavra. Na palavra de Jesus. Meu amado, uma só palavra de Jesus é suficiente para transformar qualquer situação, para curar qualquer enfermidade, para libertar qualquer pessoa, para mudar a situação financeira, para mudar o casamento, para mudar a realidade que você vive. Uma palavra. Diga uma palavra. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vou voltar aqui a palavra do centurião, Mateus 8:8. Ele diz: Senhor, não sou digno que entre debaixo da minha casa, mas apenas manda com uma palavra e meu rapaz será curado. Diga uma palavra. Diga uma palavra. A maioria absoluta de vocês sabe que eu tive um câncer muito sério. E no período da quimioterapia, eu estava fazendo quimioterapia de março a junho daquele ano.
E lá pelo meio de junho eu tive o que eles chamam de vômito seco, que na verdade é um soluço que não para, e eu soluçava sem parar, e por conta do soluço eu não dormia. E eu fiquei 10 dias e 11 noites sem dormir. E alguns médicos, eu fazia o tratamento em Jaú, no Hospital Amaral Carvalho, no Hospital do Câncer em Jaú. Vários médicos daqui da igreja me levavam, me traziam, e amigos, e eu fazia químio lá e voltava para cá, e fazia os exames aqui, acompanhamento. Era um câncer aqui na rinofaringe, atrás do céu da boca, uma situação complicadíssima. E naqueles 10 dias e 11 noites sem dormir, eu comecei tomando umas 25 gotas de tarja preta, às 9 da manhã. Mas depois de uns 2, 3 dias, eles começaram a me dar 50 gotas. 25 gotas às 9 da manhã, 25 gotas às 9 da noite, porque os médicos acreditavam que se eu dormisse, o soluço passava. Só que eu não dormia. Por quê? Porque a cada 10 segundos por aí, o soluço era tão forte que sacudia o meu corpo, então eu não dormia. E eu estava vendo que eu estava quase indo, e eu estava vendo que a minha esposa estava quase indo, e o Davi, que vocês viram aqui falando hoje, o cara leva jeito, não leva? Vocês viram falando aqui na hora do dízimo. O Davi tinha 9 anos nessa época, 10 anos por aí. E esse foi em 2002. E a Rosângela caiu naqueles dias para 43 quilos. Ela sempre foi fortinha, né? Ela pesava 48, 50, mas naqueles dias ela caiu para 43 quilos. E eu estava vendo, eu falei, bom, agora eles vão ficar órfãos dos dois, porque... eu não falei isso, mas só falta ficar órfão dos dois, porque o pai está desse jeito e a mãe está emagrecendo. A mulher apaixonada assim emagrece junto com o marido. Brincadeira. E aí, querido, falando sério, o soluço não passava. Foi nesse período que eu conheci o Dr. Edson, porque até a acupuntura, o médico foi lá em casa fazer para ver se passava. E eu falei de Jesus, entre um soluço e outro para o Dr. Edson. E ele está na igreja até hoje, com a família toda, são líderes pessoais, supervisores da Azul Marinho. Eles estão com muitas células abaixo deles, vão chegar ao pastorado logo, logo, em nome de Jesus. Mas voltando a isso, só que o soluço não passava. E naqueles dias, acredite ou não, o demônio fala. O Espírito Santo fala direto, mas o demônio fala. O demônio chegava aqui. Eu morava num apartamento aqui no centro da cidade, no 11º andar de um prédio. E o demônio falava, pula desse prédio, cara, você está sofrendo muito. Acaba com isso. Todo dia os demônios falavam. Pula pela janela, cara. Acaba com isso, você está sofrendo muito. Eu falava, sai em nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Mas chegou um momento que eu estava muito cansado. Você fica sem dormir 10 dias, 11 noites, você vai perdendo o controle, tomando tarja preta, o sono vem e você não dorme, porque aquilo era para dormir, eu não dormia, eu estava perdendo o controle. A minha esposa pegou um óleo, não tem poder no óleo, poder no nome de Jesus. E eu estava bem carequinha, não tinha um fio de cabelo na cabeça, não tinha nenhum pelo, tinha caído tudo por causa da química. Ela começou a me ungir às 3 horas da manhã. Ela orou 3 horas seguidas para mim, por mim, porque eu estava perdendo as forças. Ela orou sem parar, nós sentados na cama, e ela sentada do meu lado. Ela colocava a mão no óleo e ia passando a mão na minha cabeça ficou toda cheia de óleo, lisinha, ia passando, derramando óleo e orando, e orando, e orando, e orando. 6 horas da manhã, eu ouvi uma palavra. Quem estava orando por mim era minha esposa, e orando bem baixinho, mas eu ouvi uma palavra. Sabe qual foi a palavra? Basta. Uma palavra, uma voz forte de homem, e eu sabia que era de Jesus. Só foi uma palavra, basta. E o soluço passou para sempre. Estou aqui curado para a glória de Jesus. Uma palavra. Uma palavra. Uma palavra. Só foi essa palavra, bem forte. Era uma voz de comando.
basta. Uma voz grossa, firme e de autoridade. O soluço passou imediatamente. E até ali eu estava indo assim. Mas daquele dia eu comecei a ir assim. Porque uma palavra de Jesus muda a história, muda o destino, muda a sorte, cura o câncer, cura qualquer enfermidade, muda qualquer situação. Posso ouvir um aleluia, um glória a Deus de vocês? Uma palavra. Deixa eu te dar mais um exemplo e nós vamos orar por você. Do quanto a palavra de Jesus é importante. A palavra de Jesus salva. A palavra de Jesus cura. A palavra de Jesus liberta. A palavra de Jesus acalma a tempestade. A palavra de Jesus faz o vento parar. A palavra de Jesus chama à existência o que não existe. Diga amém. A palavra de Jesus liberta. E aí eu quero me lembrar com você da mulher cananeia, uma outra estrangeira. Mateus 15, de 22 a 28. Mateus 15, 22 a 28. Uma mulher cananeia, natural dali, veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Olha essa mulher, uma estrangeira, chega a Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A minha filha está lá em casa, endemoniada. E a outra versão, essa aqui é a NVI, a outra versão diz assim: sofrendo terrivelmente. Sofrendo terrivelmente. E aí Jesus testou a fé dessa mulher. Jesus às vezes testa a nossa fé. Ele testou a fé dela. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, ele fica em silêncio. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas olha o que a mulher fez. A mulher veio e adorou de joelhos. Diga aleluia. Ela veio, adorou de joelhos. Ela escuta: eu fui enviada, ela é uma estrangeira, fui enviada para cá de Israel. Ela vem e adora, ela não desiste. Amém, amados? Meu querido, você está desistindo por quê? Está cometendo aborto espiritual por quê? Você está lutando pelo seu milagre, meu querido. Não importa os nãos que você já recebeu, vai atrás do sim até que ele aconteça. Mas eu vou te dar uma boa notícia. Em todas as promessas de Deus, nós temos em Jesus o sim e o amém. Vou repetir: em todas as promessas de Deus, nós temos em Jesus o sim e o amém. O sim e o amém. O sim e o amém. Diga amém. A mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele testa a fé dela mais uma vez. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse-lhe ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Meu Deus. Ela está recebendo não. Jesus está testando. Primeiro ele fica em silêncio. Depois ele diz: eu fui enviado às ovelhas de Israel. E ela prostra aos pés dele e adora. E depois ela continua clamando. E ele diz, ele usa um provérbio popular que era conhecido na época: não é lícito tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela disse: eu sei disso, mas eu só preciso de uma migalha e a minha filha será curada agora mesmo. Ah, você não está entendendo isso, você não sabe o que é fé. Essa aqui é uma outra fé elogiada por Jesus. Isso mexeu com Jesus, porque ela olha para Jesus e diz: sim, Senhor, é verdade, mas os cachorrinhos comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. E Jesus olhou para ela e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Olha o que ele diz: mulher, grande é a tua fé. Seja feito conforme você deseja.
Há uma outra versão que diz assim: seja feito conforme você quer. Jesus está dizendo, não tem restrição. Não tem restrição. O que você quer vai acontecer conforme a sua fé. Amém? E naquele mesmo instante, a filha foi curada lá na casa. Diga aleluia. Veja bem que Jesus elogiou a fé de 2 estrangeiros. Ele elogiou a fé do centurião, que era um romano, e elogiou a fé dessa mulher cananeia. O centurião porque disse, basta uma palavra. Não precisa ir lá, uma palavra, e o milagre vai acontecer lá. Quando você não sabe quem é Jesus, olha para mim. Não importa o tempo que você tem de igreja. Quando você não sabe quem é Jesus, Osias, vem aqui, Osias, vem. Rapidinho aqui, vem cá. Quando você não sabe quem é Jesus, você vai chegar para Jesus e vai dizer assim: Jesus, vem aqui, bota a mão na minha cabeça, faz nascer cabelo. Jesus, bota a mão aqui. Jesus, bota a mão aqui, faz essa barriga diminuir. Estou brincando. Mas agora eu vou falar sério. Quando você não sabe quem é Jesus, você quer que Jesus, para você só falta Jesus ter que fazer uma massagem na cabeça, fazer uma coisa, pisar no pé, fazer uma outra coisa. Estou judiando de você hoje, mas isso é para a glória de Deus. Quando você não sabe quem é Jesus, você quer que Ele bote a mão na cabeça, no ombro, na mão. Você quer que Ele bote a mão no joelho, no pé. Você quer que Ele passe a mão todo o corpo. Quando você não sabe quem é Jesus, é assim. Mas quando você sabe quem é Jesus, você diz: Jesus, basta uma palavra. Uma só palavra. Uma só palavra. Olha para mim, pode parecer difícil ganhar essa cidade para Jesus, mas eu sei que o Deus a quem eu sirvo criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Quando Ele disse: haja luz, houve luz. Quando Ele disse: haja separação entre a terra seca e as águas, houve separação. Cada coisa que Ele falou, aconteceu. O meu Jesus tem que ter cuidado até para se mexer no trono, porque quando Ele se mexe, algo acontece. Sabe o que eu creio, amados? E você é convidado a crer junto comigo, que basta uma palavra de Jesus e essa cidade toda vai cair de joelho, declarando que Ele é o único Senhor. Ele é o único Senhor, para a glória de Deus Pai. Você não precisa de uma nova visão de Jesus para Ele tocar em você. Você tem que tocar nele. Você precisa crer na palavra que está escrita. Obrigado, você. Obrigado. Na salva de palmas, Jesus, pela vida dele. Olha para mim. Estamos começando um ano. Hoje é o 3º domingo. Mas se você quer ver um milagre na sua célula, seu ministério, na sua casa, seu casamento, primeira coisa, olha para mim, aprenda com a mulher cananeia. Não desista. Diga: não desista. Diga: não desista. Lute pela tua casa, lute pelo teu casamento, lute pelos teus filhos, até que o diabo seja definitivamente expulso de lá, e até que Jesus Cristo seja entronizado. Eu vou falar uma coisa que o Espírito está com certeza que é que eu digo. Tem pais aqui ou me ouvindo em casa que já se cansaram de lutar, que estão dizendo: nós estamos jogando a toalha, porque já olham e parece que não vê mais solução, parece que não vê mais a luz no final do túnel. Tem pais aqui e me ouvindo em casa que já gastaram muito do seu dinheiro para ver a situação dos seus filhos resolvida, e nada resolve. Sabe por quê, pai? Porque tudo que você tem é dinheiro, você não tem fé. E dinheiro não traz fé.
Você precisa voltar para a essência do Evangelho, a fé pura e simples somente em Jesus. Eu quero te convidar a ter a mesma atitude da mulher cananeia. Vir até Jesus. E se ouvir 2, 3 não, ouça o sim dele, e a história será transformada. A palavra de Jesus é poderosa. Jesus, pela sua palavra, chama a existência o que não existe. Quero te convidar para viver uma nova fé. A fé pura e simples. A fé que te faz sair da tua zona de conforto. Que, se for necessário, te faz andar sobre as águas. A fé, como a fé do apóstolo Pedro. A fé que vence as tempestades e os ventos da vida. Tudo que você precisa hoje é desenvolver uma fé pura e simples em Jesus. E essa fé pura e simples é que remove as montanhas. Marcos 11, 22 a 24 diz: tem fé em Deus. Eu asseguro, se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas creia que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu vos digo, tudo que vocês pedirem em oração, creia que já receberam, e será assim convosco. Eu te convido a praticar uma fé pura e simples, não numa instituição, mas na pessoa de Jesus e em sua palavra. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Se você está na cadeira, eu quero te convidar a ficar em pé agora. Eu te convido para uma fé pura e simples. Porque Jesus é puro e simples e descomplicado. As coisas que eu citei no começo da mensagem são aqueles que estão complicando, inventando coisas que Jesus nunca disse. Mas o Evangelho de Jesus é puro e é simples. É para gente como aquele centurião, que não está nem um pouco preocupado com a reputação, que corre e se joga aos pés de Jesus. É para gente como Jairo, que era príncipe em Israel, que era o líder principal da sinagoga, mas que vai e se joga aos pés de Jesus no meio da rua e diz: minha filha está em casa, muda a realidade da minha filha está morrendo. É para gente como o cego de Jericó, que não quer ficar acomodado esmolando, mas que quer viver uma nova história. Ele diz: Senhor, eu quero ver. E tem a sua fé, e pela fé tem a sua visão restaurada. É para gente como uma mulher cananeia, que luta pela sua filha e vai até as últimas consequências. A fé pura e simples é para gente que quer sair do comodismo e quer dizer: Jesus, esse é o ano do meu milagre, esse é o tempo do meu milagre. Ah, meu querido, Jesus já abriu a boca e já te deu a promessa. Olha para mim antes da gente orar por você. A palavra de Jesus para você agora é para você falar com aquela montanha que você está vendo aí na tua frente. É o teu problema. E dizer: sai agora, se joga no mar. Olhe para a tua montanha agora. Seja na família, seja onde for, e diga: sai. E vai para o meio do mar, para as profundezas do mar. Ordene agora, eu estou te falando para você fazer. Obedeça, você está em culto. Fala para o tamanho da sua montanha, não importa o tamanho dela. Agora, diga: saia. Dá uma ordem. Seu problema tem nome, a montanha tem nome, a situação tem nome. Jesus disse que pela fé, se você olhar para a montanha e dizer: sai e vai para o meio do mar, vai acontecer agora. É uma doença, é a preocupação financeira, é o casamento, são os filhos. Ordene essa montanha agora que sai da tua frente.
Ordene agora. Fala, meu irmão, seja profeta, abra a tua boca. Você não quer o teu milagre? Todas as pessoas que eu mencionei deixaram a sua cadeira, deixaram o seu comodismo e correram aos pés de Jesus. E o que você está fazendo aí nessa cadeira que não abre nem a boca para orar para Jesus? Por que você está com medo de falar o nome da tua montanha?